Um salve a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Elton falando. Esse canal é o Engenharia e Exatas, voltado para alunos e professores de Química, Física e Engenharia. O vídeo de hoje é sobre Química Orgânica. Vamos falar sobre os mecanismos de eliminação E2 e E1 na preparação de alcenos. Quando ocorre um mecanismo, quando ocorre o outro e onde a dupla ligação é formada. Ficou interessado? Então deixe seu like e continua comigo. A preparação de alcenos envolve, na maioria das vezes, reações de eliminação. Nessas reações, dois grupos são eliminados da cadeia carbônica e ocorre a formação da dupla ligação. Quando que isso não vai ocorrer? Na redução de alcinos, por exemplo. Um alcino pode ser reduzido a alceno pela adição de hidrogênio na presença de catalisador. Da tripla ligação, uma ligação é quebrada e resulta na dupla ligação. O alcino é reduzido a alceno. As reações de eliminação podem ocorrer por dois mecanismos cinéticos diferentes. O mecanismo de eliminação E2, cinética de segunda ordem, e o mecanismo de eliminação E1, cinética de primeira ordem. Vamos dar uma olhada em como esses mecanismos ocorrem em uma reação de preparação de alcenos, ou seja, reações nas quais o alceno é o principal produto de síntese. Mecanismos de eliminação E2 e E1. As reações de eliminação são o meio mais importante para sintetizar alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos insaturados que possuem uma ligação dupla carbono-carbono. O eteno é o composto mais simples deste grupo, com apenas dois átomos de carbono. Estamos falando sobre reações de preparação de alcenos, reações nas quais os alcenos são o principal produto de síntese. Numa reação de eliminação, ocorre a eliminação de átomos ou grupos ligados a dois átomos de carbono na molécula orgânica. Um exemplo bem simples é a reação de pirólise ou crack térmico de alcanos. Nessa reação, por tratamento térmico de um alcano, dois átomos de hidrogênio são eliminados da molécula. A dupla ligação é formada entre átomos de carbono e gás hidrogênio é liberado na reação. As duas reações de eliminação mais comuns para a formação de alcenos são a desidrohalogenação de aletos de alquila, também chamada de dessalinificação por alguns autores, e a desidratação de álcoois. Vamos estudar a obtenção de alcenos a partir de aletos de alquila, pela desidrohalogenação. Aletos de alquila são compostos de fórmula geral RX, em que X é um halogênio, podendo ser cloro, bromo ou iodo, e R é um grupo alquila qualquer. Na desidrohalogenação, o aleto de alquila reage com uma base em solução alcoólica. Um átomo de hidrogênio e o halogênio são eliminados da molécula orgânica, formando a dupla ligação. A reação ainda produz sal e água. Essa reação que nós vimos, a desidrohalogenação, pode ocorrer por um dos seguintes mecanismos: mecanismo de eliminação E2 e mecanismo de eliminação E1. O mecanismo E2 envolve uma cinética de segunda ordem. Nesse caso, a velocidade da reação depende da concentração dos dois reagentes. No mecanismo E1, a cinética é de primeira ordem e a velocidade da reação depende somente da concentração de um dos reagentes. Vamos por partes. Mecanismo E2 primeiro. Uma reação de eliminação E2 ocorre em uma única etapa. Nesse mecanismo, a concentração do aleto de alquila e da base vão influenciar a velocidade da reação. Vamos verificar um exemplo desse mecanismo em uma reação de desidrohalogenação. Na reação, temos o aleto de alquila 2-bromobutano reagindo com uma base forte, o hidróxido de potássio, em meio alcoólico. A base se dissocia em íons K+ e OH-. O bromo vai abandonar a cadeia para formar o sal KBr, o brometo de potássio. Ao mesmo tempo que o bromo abandona a cadeia,
os íons hidroxila atacam o hidrogênio do carbono vizinho e a dupla ligação é formada entre os dois carbonos. Como existem dois carbonos vizinhos, a hidroxila pode remover o hidrogênio dos carbonos 1 ou 3. Caso seja removido o hidrogênio do carbono 1, a dupla ligação é formada entre os carbonos 1 e 2, como é apontado na reação. Se o hidrogênio do carbono 3 for removido, a dupla ligação muda de local, ela é formada entre os carbonos 2 e 3. Como o 2-buteno é mais estável que o 1-buteno, por ter a dupla ligação centralizada, ele é formado com maior quantidade, cerca de 70% do produto mais estável contra 30% do produto menos estável. O átomo de hidrogênio removido da cadeia e os íons hidroxila da base vão formar a molécula de água. Esse processo ocorre em uma única etapa, sem produtos intermediários, quando o mecanismo de eliminação é de segunda ordem E2. O mecanismo E1, cinética de primeira ordem, ocorre em duas etapas. A velocidade da reação depende somente da concentração do haleto de alquila para esse mecanismo. Vamos realizar a mesma reação do exemplo anterior, dessa vez pelo mecanismo E1. Para que a reação ocorra preferencialmente através do mecanismo E1, precisamos substituir a base forte por uma base fraca. Assim, em vez de hidróxido de potássio, utilizaremos hidróxido de prata. Na primeira etapa da reação, o halogênio abandona a cadeia carbônica, formando um carbocátion. Esse carbocátion consiste em um átomo de carbono com 6 elétrons na camada de valência, onde existe a possibilidade de uma ligação para alcançar a estabilidade com 8 elétrons. Essa é a etapa mais lenta do mecanismo de reação, e a velocidade da reação depende exclusivamente da velocidade dessa etapa. Na segunda etapa do mecanismo E1, íons hidroxila, provenientes da base dissociada em meio alcoólico, vão remover o átomo de hidrogênio do carbono vizinho, formando água. O átomo de hidrogênio abandona a cadeia na forma de íons H+, deixando o carbono com 8 elétrons na última camada e com um par isolado de elétrons. Esse par isolado é compartilhado com o carbocátion, efetuando a dupla ligação e encerrando a reação. Novamente, o átomo de hidrogênio pode ser removido do carbono 1 ou do carbono 3, gerando dois produtos de reação, com maior formação do produto mais estável. O outro produto de reação é o brometo de prata. Ele é formado com um átomo de bromo que deixa a cadeia na primeira etapa. Essa segunda etapa é muito rápida, devido à reatividade do carbocátion. Por isso, no mecanismo E1, a velocidade da reação dependerá sempre da primeira etapa, a mais lenta, onde ocorre a formação do carbocátion. Apresentando agora as duas etapas para o mecanismo de eliminação E1. Na primeira etapa, o halogênio abandona a cadeia carbônica com formação de carbocátion. Essa é a etapa lenta da reação. Na segunda etapa, o composto orgânico reage com a base fraca, formando a dupla ligação. Essa é a etapa rápida da reação. Reatividade E2 e E1. Na desidrohalogenação, o mecanismo de eliminação depende da força e da concentração da base. Se a síntese for conduzida com uma base forte em concentração elevada, o mecanismo de eliminação predominante será o E2. Caso seja empregada uma base fraca em baixas concentrações, a reação ocorrerá preferencialmente por E1. A reação nunca ocorrerá 100% pelo mecanismo E2 ou E1. Existe uma competição entre os mecanismos. Dependendo dos parâmetros de reação, a maior parte dela ocorre por E2, ocorrendo em menor escala por E1. Caso essas condições sejam alteradas, a reação E1 será predominante em relação à reação E2. A aplicação das reações de eliminação na área farmacêutica. Alguns compostos heterocíclicos aromáticos nitrogenados apresentam um amplo espectro de atividade biológica, como atividade anti-inflamatória e atividade anticâncer. A substância 1,5-naftiridina
é um heterocíclico aromático nitrogenado, e uma das etapas de sua síntese envolve uma reação de eliminação para a posterior formação do anel aromático. Vamos verificar essa reação. Essa reação é uma desidratação de álcoois, onde uma molécula de água é eliminada e a dupla ligação é formada. A ligação entre o carbono e o grupo hidroxila é muito forte e é difícil remover esse grupo da cadeia carbônica. Em meio ácido, o grupo OH- é atacado pelos íons H+, formando um grupo OH2, que é de fácil remoção. Em um mecanismo E1, por exemplo, o grupo OH2 abandona a cadeia, formando um carbocátion, uma possibilidade de ligação. Parte do grupo OH2 liberado se dissocia novamente em íons H+ e OH-, e os íons hidroxila do meio reacional removem o hidrogênio do carbono vizinho, efetuando a dupla ligação. Então, pessoal, na desidrohalogenação de haletos de alquila, um halogênio e um átomo de hidrogênio são eliminados da cadeia carbônica com formação da dupla ligação. Essa reação pode ocorrer ou pelo mecanismo de eliminação E2 em uma única etapa, ou pelo mecanismo de eliminação E1 em duas etapas distintas. Na reação E1, a primeira etapa envolve formação de carbocátion, com uma possibilidade de ligação. Na segunda etapa, envolve a eliminação de um átomo de hidrogênio e formação da dupla ligação. É muito importante que se entenda que esses mecanismos não vão ocorrer de forma isolada, existe uma competição entre eles. Dependendo das condições reacionais, a reação ocorre preferencialmente pelo mecanismo E2. Se essas condições forem alteradas, ela vai ocorrer preferencialmente pelo mecanismo E1. Mas dificilmente uma reação vai ocorrer 100% por um único mecanismo. Como mencionado, existe uma competição entre eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te auxiliado nos estudos ou auxiliado na elaboração da tua aula. Desejo que vocês tenham um excelente dia ou excelente noite e que fiquem ricos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.